Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a própria URI, a União Regional Espírita, que é justamente esse conjunto que reúne os centros espíritas da nossa ilha, que proporcionou essa minha vinda aqui, a própria casa, pela oportunidade, pelo acolhimento que eu recebi desde do momento que eu cheguei aqui. Faço um destaque, porque essa casa, sem querer tecer comparações, porque eu acho que isso também não ajudaria em nada, mas apenas passando uma admiração da nossa parte, Vocês têm uma casa que ela possibilita assim, uma integração a nível familiar, assim, muito, muito interessante, muito rica, E se a gente aproveitar toda essa proposta que tem nessa casa, eu acho que todos nós ganharemos com isso. Desde o momento que eu cheguei, eu pude perceber ali o afeto entre vocês. E possivelmente o afeto deve ser algo muito mais rico do que qualquer conhecimento teórico, sem menosprezar todos os conhecimentos que a doutrina nos apresenta. Mas entendendo sim que a vivência ela sempre ganhará proporções muito maiores, porque o exemplo arrasta, As palavras, qualquer um de nós ali, com certos exercícios, com certa técnica ou experiência, começa a falar e pode até encantar um ou outro, mas esse encanto dura pouco, Porque com o passar do tempo a gente começa a ver o que o outro realmente mostra. Tem uma frase que eu desconheço o autor, que diz assim: o que você é ecoa tão alto em meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você me diz. É uma frase que traz uma reflexão muito importante para a gente, E é importante que a gente pense na frase olhando para o espelho, Para a gente procurar aprender com isso. E especialmente eu agradeço a presença de cada um de vocês, porque essa presença faz com que a gente tenha a condição da convivência. A convivência, geralmente ela não é fácil, principalmente quando vem em cima de uma intimidade. Nós somos como porcos espinhos, A gente precisa dormir junto, senão a gente não aguenta o frio, não suporta o frio. Mas quando a gente se aproxima, o meu espinho fere a pele do outro. E o espinho do outro fere a minha pele. Mas, como Jesus apresentou para a gente, em tudo aquilo que ele demonstrou, ele subia aos montes, mas ele não permanecia nos montes. Ele faz um convite para a gente: vamos subir aos montes. É necessário um momento de estudo, de tantas questões que a própria casa proporciona, Momentos de intimidade, inclusive na nossa residência, de meditação, mas é necessário a planície, é necessário que a gente desça do monte, porque não é no monte que a gente vai interiorizar o nosso conhecimento, A gente precisa conviver. Eu preciso entender que seria uma grande infantilidade achar que eu vou pedir paciência para um Deus e que esse Deus vai jogar um pozinho mágico na minha cabeça e vai me transformar. Então, ao pedir paciência, geralmente eu vou ter um vizinho com dificuldade no tato, um patrão, um empregado, um cunhado, um filho, que vai exigir da gente essa paciência, até mesmo um estranho. Mas eu queria fazer um convite muito sincero para vocês. O convite da participação, Então já foi dito o tema, duração das penas futuras. Esse tema se encontra na 4ª parte do Livro dos Espíritos. E às vezes numa simples, uma passagem rápida assim, pela nossa cabeça, a duração das penas futuras, eu não tenho muito interesse nisso. Realmente, às vezes, se eu tivesse perdido um filho de 20 anos, esse filho
na minha compreensão, ele tivesse aprontado bastante, esse título me chamaria mais atenção, né? Não sendo o caso, às vezes a gente fala, não, mas esse tema não é. A gente precisa compreender que tudo que está no Livro dos Espíritos tem uma importância inquestionável, né? Kardec não perdeu tempo em colocar temas que não teriam relevância nesse livro. Então é uma coisa muito importante, a gente vai ver ao longo das questões que dá para aprofundar e dá para a gente ir na essência, não na parte superficial. Então eu queria fazer esse convite para qualquer um que se sinta à vontade, fazer um questionamento ou um complemento, só levanta a mão, pode interromper em qualquer momento. Quem sabe a gente deixa alguns minutos para o final, mas caso não dê tempo, ou a pessoa se sinta convidado e a gente não faz esse convite para expor alguma questão de intimidade, que não faria sentido, mas às vezes é uma dúvida que eu tenho, mas que 50% daqueles que estão junto comigo também tem. E às vezes a gente tem dificuldade pela questão da vergonha. Existem dois ambientes que eu pessoalmente acho que as máscaras não têm tanto peso. É quando você está hospitalizado, numa situação um pouco mais séria, você não fica muito preocupado com aquilo que o outro pensa. Pelo menos diminui um pouco isso daí. E outra situação é numa unidade prisional. Geralmente também você não está muito preocupado com aquilo que o outro está pensando de você. E aí o diálogo flui com uma sinceridade maior, sem achar o que o outro vai julgar de mim, o que eu estou julgando dele, o que ele vai achar, enfim. Então que a gente possa ter um diálogo também nessa noite, né? Bom, começa na pergunta 1003, a gente já está chegando no final do Livro dos Espíritos, né? Então a pergunta 1003 vale muito a pena a gente refletir com calma. Então vou ler a pergunta que Kardec fez. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Então a gente está falando da vida futura. O primeiro ponto é esse, a gente já tem essa compreensão de que aqui é uma passagem, somos espíritos imortais, é fácil falar, mas é difícil interiorizar. A gente continua ainda utilizando muitos esforços como se tivéssemos apenas essa existência, né? E aí a gente se volta muito para as questões do mundo material. Então, é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer? E aí a resposta vale a pena, porque ela se encaixa em tudo para a gente. A resposta dos Espíritos é a seguinte: Deus nunca obra caprichosamente. O nunca é muito bacana a gente entender. O nunca, o sempre. A resposta não é na maioria das vezes, às vezes, quase sempre. Não. A resposta é sempre. Então fica claro para a gente que não existe o acaso, que tudo tem uma razão de ser, que não existe sorte ou azar. Porque se a gente acreditar em sorte e azar, a gente precisa acreditar num Deus que joga dados com o nosso destino. Se ao retornar para casa eu sofrer um acidente e precisar amputar minhas duas pernas, eu não fui um azarado. Eu posso até ter contribuído para isso, é uma outra coisa. Eu fui imprudente, fui imperito, enfim, aí é outra história. Mas quando acontece algo que foge daquilo que eu provoquei, né, eu preciso entender que não houve sorte ou azar. E eu preciso entender isso daí. Se um médico erra em algum procedimento, numa cirurgia que ele está fazendo comigo, eu preciso entender que ele vai ter a sua responsabilidade, que isso é natural, mas que eu não sou um azarado, que aquilo tem um motivo, né? E esse motivo não pode ser um motivo de castigo, senão a gente vai acreditar no Deus que castiga. E há um pouco mais de 10 anos foi feita uma pesquisa com crianças brasileiras, de quem que elas teriam mais medo. Vocês acreditam que Deus ficou em primeiro lugar? Mas será que quando eu vou educar o meu filho, o meu neto, eu falo assim, fulano, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Então eu estou estimulando para que ele crie uma ideia de um Deus que castiga, né?
Bom, então, retornando à resposta, Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Aí esse ponto também é importante. A sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Deus é justo e bom. A sua justiça é boa e a sua bondade é justa. Se ele fosse só justo, eu acho que a gente não conseguiria. Se ele fosse só bom, possivelmente a gente não aprenderia. Não conseguiria evoluir, né? A gente não teria condições. Possivelmente ficaríamos pelo caminho. Então a sua justiça é boa e a sua bondade é justa. Vocês conseguem compreender isso assim? E repito, é fácil falar. A questão é a gente interiorizar. Nós conseguimos nos entender como seres, nesse momento, num nível de imperfeição bem razoável, né? Somos seres perfectíveis. Fomos criados para rumarmos à perfeição. Mas no momento que a gente se encontra, né, principalmente esse que vos fala, está engatinhando com muita dificuldade. Pronto. Então a gente consegue entender. Mas se fôssemos professores do 6º ano do ensino fundamental e estivéssemos aplicando uma prova nos alunos, se chegasse um aluno do 2º ano do ensino fundamental, a gente deixaria esse aluno fazer a prova? O que vocês acham? Não? Por que não? Não tem maturidade. Não tem maturidade, não tem capacidade, não está preparado, não é verdade? Não é verdade? Se nós fazemos isso, a gente vai esperar que Deus faça pior do que a gente? Então, se eu vou ali numa consulta, faço os exames e me é apresentado um diagnóstico difícil, eu preciso entender que eu fui preparado em momentos anteriores para superar aquilo ali. Que aquilo ali, de fato, não muda a minha incerteza sobre o amanhã. Porque qual de nós nesse planeta sabe aquilo que nos aguarda materialmente falando hoje à noite? Não? Um atleta, melhor condicionamento do mundo, fez todos os exames. Não? Pode cair, né? Pode cair, bater a cabeça numa atividade física, um avião pode cair na cabeça dele, pode acontecer um monte de coisa, como pode acontecer um monte de coisa com a gente. Mas esse monte de coisa sempre pôde ter acontecido conosco, vocês concordam? Sempre. Né? Materialmente falando, existe uma incerteza. Quando a gente pega o Novo Testamento, epístola, a carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 15, Tiago diz assim: vós dizeis que amanhã irão para tal lugar, que abrirão tal negócio e que terei lucro. Não sabeis que sois como neblina, que a qualquer momento pode se dissipar? Deveriam dizer, se Deus quiser, amanhã eu irei para tal lugar, abrirei tal negócio e terei lucro. O termo se Deus quiser faz toda a diferença. É importante que a gente entenda que a gente está no controle de tudo? Não. Mas estamos no controle de nada também, ou sem controle? Também não. Né? A gente precisa enxergar mais isso, a gente precisa ter mais maturidade. E o convite do Cristo, quando esteve entre nós, era um convite do bom ânimo. O convite dele não era de adivinhação. Eu recebi um diagnóstico sério, e aí eu fico, nossa, será que agora é minha vez? A pergunta não é essa. A pergunta não é essa. Né? A pergunta é, tá vindo para mim por quê? O que eu preciso aprender? Qual é a ideia? Né? Como eu sigo em superação? Tirando equívocos que são passados para a gente, porque às vezes eu estou no CEPOM, por exemplo, e eu recebi alta e digo, eu venci o câncer, como se continuar encarnado fosse uma vitória. Ou seja, eu estou dizendo que quem desencarnou perdeu a vitória, perdeu a batalha. E é por aí? Né? Sim. É a forma como você reage, aquilo que você apresenta, né? O bem sofrer, não é verdade?
como que você se apresenta na situação, a possibilidade de superação, de aprendizado. Por exemplo, Emmanuel nos diz que quando nós estamos chorando por situações realmente nobres, os nossos protetores estão sorrindo, porque enxergam que há uma oportunidade de refazimento, de mudança de rumo. Só para a gente entender isso daí. Bom, então seguindo, aí a questão 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Em que se baseia? Eu vou só extrair algumas ideias para não ler toda a resposta. Algumas ideias. No tempo necessário a que se melhore. No tempo necessário a que se melhore. A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em se melhorar. Acho que é importante a gente ter essa ideia. Tá? Aí a 1006, Kardec pergunta assim: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderão durar eternamente os sofrimentos dos espíritos? A resposta é interessante. A resposta é interessante, que diz assim, ó: poderiam, mas vejam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse. Deus, porém, não criou seres tendo por destino permanecerem nesse sentido. Vocês estão entendendo então como é que funciona? Deus não criou. Então, quando eu estou desanimado comigo, eu preciso olhar para o espelho e falar assim: eu tô realmente preciso melhorar. Estou triste comigo. Mas eu sou uma criatura de Deus. Não tem como dar errado. A questão é eu empregar essa mínima vontade, porque no Livro dos Espíritos também Kardec pergunta o que falta. Faltam exemplos? Aí os Espíritos, não. Exemplos não. Em todas as épocas, em todos os lugares, não faltaram exemplos. O que falta é vontade. E falta só um pouquinho de vontade, eles complementam. Não é uma grande vontade, é um pouquinho de vontade. Porque quando a gente diz assim, eu não consigo ser paciente, né? Na verdade, eu estou dizendo assim, eu não quero ser paciente. Eu estou contente do jeito que eu estou, né? No fundo é isso que a gente está dizendo. E a gente está no momento que o convite para mudar está sendo bem alto, né? Bem alto. Bom, e aí eles terminam a resposta dizendo assim: jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Então é interessante ter isso, né? A lei de ação e reação, mas entendendo ela não como uma punição, porque nós que nos dizemos espíritas, a gente cai em outras armadilhas de outros que se dizem não espíritas. Então tá acontecendo alguma coisa comigo, tipo assim, fundi o motor pela 4ª vez do meu carro. Aí eu fico, o que eu fiz na encarnação passada com o carro? Às vezes na encarnação passada não tinha nem carro, não tinha nem motor. E eu não quero enxergar que eu sou desorganizado, que eu sou relapso, que eu não cuido do carro, né? Assim, então a gente vive. E veja o grau de crueldade que a gente pode chegar. Num momento de atendimento fraterno, chega uma mãe dizendo assim: mês passado meu filho de 5 anos faleceu com câncer no pulmão. Isso está acabando comigo. Aí o atendente fraterno, usando uma obra de André Luiz: o seu filho foi um suicida na vida passada. Vejam, ele usa uma obra de André Luiz, mas de uma forma totalmente indevida. Aquilo ali era um caso, não serve para todo mundo, né? Então, às vezes eu olho uma pessoa, como tem um canadense, que me fugiu o nome dele agora, que é um palestrante, né? Ele não tem os 2 braços e as 2 pernas, e faz palestra pelo mundo inteiro, né? Alguém lembra do nome dele? Não lembro. Mas enfim, maravilhoso. Aí eu, como bom espírita que sou, né? Olha, esse cara aprontou. 2 braços e 2 pernas, deve ter aprontado bastante. Eu não consigo entender que, assim, às vezes aquele irmão, ele está anos-luz na minha frente. Ele vem naquela condição para me constranger, inclusive. Para que eu olhe para ele
e sinta vergonha do que eu sinto, do que eu faço. Minha unha está encravada, eu me acho um inútil. Ele não tem os 2 braços e as 2 pernas. E o que ele faz? Né? Então, é importante que a gente tenha essa maturidade, né? Bom, e aí vamos para 107. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Aí a resposta. Há os de arrependimento muito tardio. Há aqueles que demoram mais. É escolha minha. Né? Então, 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Depende sempre da vontade? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? Então, assim, a primeira pergunta. Depende sempre da vontade? E também não existe algumas que são impostas por tempo determinado? Aí os espíritos respondem. Sim. Ao espírito podem ser impostas penas por tempo determinado, por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. E aí ele prossegue mais um pouquinho. Faz lembrar um caso que a gente encontra no livro Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão. Tem um momento lá que uma determinada pessoa que está encarnado, que é um médico, e a benfeitora diz assim: esse irmão, ele poderá ter câncer de próstata, mas a depender da conduta dele a partir de agora, pode ser prorrogado esse câncer de próstata. Pode ser minimizado o câncer de próstata. E se a conduta dele realmente for muito adequada, ele não terá o câncer de próstata. Vocês estão entendendo como é que a questão funciona? Assim? Então, a gente não precisa se perder em coisas, porque às vezes eu fico querendo achar respostas a nível pessoal. E a gente não está aqui para isso. Se tivéssemos aqui para isso, Deus já nos criaria com essa possibilidade. Porque às vezes eu questiono, né? Mas por que eu não lembro das encarnações anteriores? Poxa, já está difícil lembrar dessa, imagine das anteriores. Será que a gente ia conseguir olhar no espelho? Ou me aproximar do outro? Qual o mérito que eu teria ao saber que eu fiz muito mal para minha filha numa encarnação anterior? Né? Porque eu seria levado pelo próprio constrangimento, pela própria dívida que está claro na minha consciência. Não seria amor. Né? Eu não estaria fazendo do ódio, transformando o ódio em amor. Eu estaria cumprindo apenas uma obrigação. Bom, e aí a gente chega na questão 1009. A questão 1009 tem 4 respondendo. 4. E aí eu faço um convite para vocês, porque a resposta dos 4, eu vou falar o nome deles, mas a resposta dos 4, bom, primeiro que elas são grandes, né? Eu destaquei algumas ideias de cada um, elas são grandes. E a gente está falando de Santo Agostinho, é o primeiro que responde. O segundo que responde é Le Manet, que foi um padre francês que desencarnou em 1854, também filósofo e político. O terceiro é Platão. O quarto é Paulo, apóstolo. Né? São só esses 4, e aí na sequência Kardec faz um texto explicativo. Quem sou eu para falar alguma coisa em nome dos 4? Valeria a pena a gente ler com calma, né? Identificar cada detalhe que eles colocam aí. Mas o que a gente destacou? Antes disso, alguém gostaria de comentar algo, de fazer alguma pergunta? Certeza? Seguimos? Então tá. Então vamos lá. Vamos primeiro para Santo Agostinho. Então a pergunta, né? Assim, as penas impostas jamais são por toda a eternidade? Jamais são por toda a eternidade? Aí a resposta. Começa com Santo Agostinho, como eu falei. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão. Mas veja que isso daí serve para tudo. Eu estou com dúvida de alguma coisa? Interroga o seu bom senso. Eu posso ir até um atendente fraterno? Lógico que sim. Mas cuidado com as perguntas, porque ele não é um guru. Ele não deve ser visto como guru e nem deve se posicionar como guru, porque a responsabilidade é intransferível. Eu posso, lógico,
ouvir os apontamentos que ele vai fazer, isso vai ser muito adequado. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que as leis estão na nossa consciência, as leis divinas estão na nossa consciência, como também está no livro dos Espíritos. E a gente precisa fazer isso. E a gente precisa ser sincero com isso, muito sincero com isso. E perguntar-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus? Não seria uma negação da bondade de Deus? Por mais erros que a pessoa tenha cometido ali, foi aquele momento. Emmanuel fala sobre a força das circunstâncias. Às vezes você é criado num ambiente que assim, é muito difícil superar. Quando foi falado para uma psiquiatra florense a vida da infância de Chico Xavier, sem identificar que era o Chico Xavier, ela falou assim, isso daí é psicopata, não tem como. Não tem como ele não ser, por tudo aquilo que ele foi passando. Né? Então veja, as forças das circunstâncias, elas não são fáceis. Mas ninguém errou de endereço, também não vamos achar que essas forças de circunstâncias foi por um motivo de azar. Você é azarado, você nasceu numa família toda errada, tudo ao seu redor dá errado. Não é isso. Não é isso também. Né? E aí, um outro ponto que a gente destacou de Santo Agostinho aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Não é verdade? Assim, nessa questão da vontade, a gente não consegue ter essa relação de justiça e bondade no mesmo ponto, né? Bom, aí a gente vai lá para esse padre Lemané. Então, o que a gente destacou? Aplica-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia de eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença. Por isso que eu destaquei essa ideia, porque a gente tem que tomar cuidado. Aqui a gente tem que se esforçar, né? O Cristo conta conosco. A gente precisa combater em nós e procurar auxiliar quem está à nossa volta, quem cruza o nosso caminho com relação à incredulidade, porque muita gente fala assim, não, mas eu não acredito em Deus. Aí você pergunta, mas por que você não acredita? Aí ele começa a falar, aí você diz assim, 10 minutos depois você diz assim, tudo que você falou eu também não acredito. Você me permite passar uma outra ideia para você? Porque tudo que ele falou também não permite. Senhor dos Exércitos. Quando eu levo isso para o campo, para esse campo que ele vai em batalhas estar do lado de alguém. Né? Então essa incredulidade, ela precisa ser combatida. O materialismo é uma outra coisa importante da gente combater. Ajudando a ciência, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar no capítulo 2, Ciência e Religião. E a gente precisa ajudar a ciência a esse prosseguimento. Ela tem feito isso. Ela tem derrubando certas cortinas ali que nos atrapalhavam. E a gente precisa avançar nisso daí. Né? Não vou me aprofundar nisso, mas é importante que a gente combata o materialismo. Não é o materialista, é o materialismo. Essa ideia que afeta nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, enfim, todos nós. E a indiferença, isso é muito triste, a indiferença, né? Então a gente precisa tomar o cuidado com isso, de eu não ser indiferente, não, tanto faz, isso não me afeta, eu não estou sendo convocado a isso daí, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a partir do momento que eu penso no meu retorno à pátria espiritual, é lógico que a minha consciência não vai cobrar sobre a guerra na Ucrânia. Mas ela vai cobrar se eu estou transformando meu lar numa faixa de Gaza. Às vezes eu faço um discurso ali, né, dessa situação de Israel, mas eu não estou entendendo que na minha casa eu estou transformando uma faixa de Gaza.
Então, aí vamos para o Platão. Ele fala assim, ó, guerra de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Será ainda preciso que reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, né? E aí ele vai explicando que existem até erros de tradução. Platão vai falando sobre isso, erro de tradução. Haroldo tem um livro chamado Texto e Contexto, e a gente consegue entender ali essas armadilhas de eu pegar a Bíblia, por exemplo, e a gente se perde tanto no texto quanto no contexto. E vale a pena uma leitura desse livro. Bom, e aí vamos chegar em Paulo. Paulo diz assim, ó, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então é importante a gente refletir sobre isso. Como eu disse para vocês, assim, são 4 que cada mensagem de cada um deles já seriam umas 4 horas de conversa, né? Pela profundidade deles. E aí fica o convite para cada um refletir, ler com mais calma, entender melhor o que eles nos trouxeram. Além do mais, ainda tem Kardec, que ainda faz um fechamento do tema. Mas eu acho que a gente chega num ponto razoável. Alguém gostaria de complementar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Então eu agradeço a atenção de todos, essa generosa atenção, e fazemos votos de muita paz, que a paz do Cristo nos envolva a todos nós, né? Muito obrigado.